Limpando. Conteúdo patrocinado. Estou inconsciente há uma semana? Sim, está correto. Achei que a aprovação do sistema duraria meses, quando na realidade não durou mais do que uma semana. Ainda assim, estou feliz que no mundo real o tempo não flua no mesmo ritmo que na aprovação. Mas, e como você sabia que eu iria acordar? O estado de coma do jovem mestre se dissipou ao amanhecer, então eu estava preparado com antecedência. Ah! Quando acordei, fiquei curioso sobre o segredo da festa de aniversário e questionei Kania sobre isso, mas ela respondeu como se fosse insignificante. Como esperado, Kania está tão capaz como sempre. A propósito, este bolo é o bolo que encomendei especificamente. Você gosta disso? Eu realmente gosto. Uma sensação agradável se materializou em meu coração enquanto eu olhava para os gatos prateados e de cabelos pretos brincando no bolo. Teria sido ideal se todos nos reuníssemos e fizéssemos a festa de aniversário juntos como naquele sonho, mas era quase impossível, então tive que me contentar com apenas Kania e Irina me fazendo companhia. O jovem mestre gostaria de apagar a vela? Uma vela mágica? Eu estava pensando em tal item, mas antes que percebesse Kania colocou a vela no bolo e acendeu-a, percebendo a sensação sutil da aura da vela, parecia ser um item avançado com um perfume que acalma a mente e o corpo se você apagasse. Ponto. Ao inalar o aroma sutil emitido pela vela apagada, uma cena de lazer deitado em uma vasta campina se materializou em minha cabeça. Obrigado, vocês dois. Enquanto fechava os olhos com aquela imagem em mente, agradeci sinceramente a Kania e Irina. Se não fosse por vocês, teria sido difícil para mim. Se vocês dois não estivessem presentes, eu estaria comendo o bolo sozinho agora. Dito isto, peguei a faca colocada ao meu lado e rapidamente cortei o bolo em pedaços pequenos. Obrigado, jovem mestre. Isso, obrigado. Logo depois, enquanto eu distribuía porções de bolo, Kania expressou seu agradecimento enquanto Irina me agradecia com o rosto corado. Estou feliz que não tenha sido o caso. Enquanto observava as duas mulheres comendo, não pude deixar de relembrar como as conheci na provação. Foi o momento em que Kania foi consumida pela culpa por não ter conseguido me salvar todas as vezes e pelo desejo de destruir o mundo, onde ela iria chorar assim que me visse. Ou foi Irina, que tinha ficado perturbada ao ponto de Ariane já não a conseguir reconhecer, onde no momento em que me vi os seus olhos ficavam claros e ela vertia lágrimas. Jovem mestre? O que está errado? Frei, você está bem? Pensar nessas imagens inevitavelmente me fez franzir a testa. Graças a isso, Kania e Irina me questionaram com uma expressão evidente de preocupação em seus rostos. Não. É só que, e lembrei de algumas coisas da provação. Tentei dizer isso como se não fosse nada, mas o rosto de Irina empalideceu novamente em resposta. Padre Frei. Como foi a provação? Foi realmente difícil para você? Não foi nada difícil. É apenas. A maneira como você falava enquanto dormia era um espetáculo para ser visto. Falei com uma voz suave para acalmar Irina, mas Kania, que estava ao lado com o rosto inexpressivo, me interrompeu. Jovem mestre, o que aconteceu? Ah! Isso! Claro, se você não quer se lembrar, não precisa falar sobre isso. É apenas. Kania olhou brevemente para Irina antes de suspirar e responder. Então qual é a razão pela qual você continua dizendo que quer sair daqui? É o pior, por favor, não seja assim, e todas aquelas declarações sombrias que você proferiu enquanto dormia. Que aprovação! Acontece que foi algo tão terrível. Eu nem sabia disso, eu sou. Conteúdo patrocinado. Eu estava me perguntando como responderia Irina, que estava murmurando algo enquanto estava à beira das lágrimas. Felizmente, Kania, que estava observando silenciosamente esta situação, interveio. Irina, vamos parar por aí. Mas. Eu percebo a tua preocupação. Mas hoje é aniversário do jovem mestre. Então, vamos falar sobre essa história sombria mais tarde.
Irina assentiu silenciosamente depois de ouvir essas palavras. Ela logo pegou minha mão e falou: Tem sido difícil para você, Frei. Sim, sim. Por alguma razão, Kania me encarou friamente, então respondi com um murmúrio. Mordi um pedaço de bolo cortado em várias fatias na minha frente. Ah, é fofo. Como esperado, as coisas doces são as mais saborosas. Serena estava certa. Jovem mestre, sua festa de aniversário será realizada em alguns dias. Enquanto eu apreciava o bolo tão doce, capaz até de encantar Serena, Kania deu uma notícia chocante. Cof. Jovem mestre, você está bem? Graças a isso, engasguei com o bolo preso na garganta. Kania me entregou o copo de água ao meu lado. Kania, você não disse para parar de falar sobre a história sombria? Ah! O jovem mestre não gostou sempre de festas de aniversário? Kania perguntou com um olhar perplexo depois que a água acalmou minha tosse. Então você não sabe. Eu odeio muito festas de aniversário. Sim. Não tem ninguém aí que te parabenize sinceramente, uma festa cheia de gente que me despreza ou quer me usar, que poderia curtir assim. Ah! Kania baixou a cabeça silenciosamente quando ouviu seu raciocínio. Bem, na verdade, na iteração anterior eu sempre sorria alegremente e agia de forma debochada em todas as festas de aniversário, e qualquer um teria acreditado que eu gostava de festas de aniversário. Toque, toque. Eu vim para limpar. Eu estava relembrando o passado quando alguém veio e bateu na porta. Ele. Olá. Lulu. Oi kkk. Depois de chamar seu nome, Lulu, que abriu a porta com o uniforme de empregada, empalideceu e começou a tremer ao ver meu corpo consciente. Volte mais tarde. Ah, sim, sim. Eu friamente pronunciei essas palavras para expulsar aquela pobre mulher da sala. Falei novamente com um suspiro. Acho que você fez bem com as instruções que lhe dei. Sim, não encontrei nenhum problema. Certo, exatamente como deveria ser. Estou feliz. Ouvindo o que Kania disse, eu prontamente me deitei novamente na cama com um sorriso satisfeito no rosto antes de Kania continuar com seu interrogatório. Seguindo o plano do jovem mestre, os servos que foram retirados da mansão durante as férias da academia receberão remuneração equivalente a quando trabalham durante as férias. A partir de hoje, os estudantes comuns contratados como servidores temporários serão demitidos e receberão imensa remuneração. Então, tudo o que me resta fazer é fingir que fui injustiçado. Sim, está certo. Como Kania havia dito, desde o início eu estava elaborando um plano para dar algum dinheiro aos estudantes comuns. De acordo com os resultados da pesquisa de antecedentes que instruí Kania a fazer, metade dos estudantes comuns sofria de pobreza, resultando na incapacidade de comer adequadamente. Um quarto desses estudantes não conseguiu tratar o irmão mais novo ou os pais doentes porque não tinham capital. Isso não foi tudo. A maioria dos estudantes comuns não podia pagar os livros caros da Sunrise Academy. Eles economizaram dinheiro aos poucos e leram os livros um a um. Também é comum que eles não tenham condições de arcar com os custos de participação na excursão no segundo semestre. A cada intervalo de almoço, eles se obrigam a encher o estômago com comida sem gosto do refeitório da academia. É assim que eles têm vivido. Eles seguiram minhas ordens e suportaram a humilhação que veio ao desempenhar as funções de empregadas domésticas e criadas durante este exame. Enquanto isso, a turma da academia está isenta do pagamento de mensalidades. A Academia Sunrise está repleta de corrupção, mas a isenção de mensalidades classe A é uma tradição que persiste há 1000 anos. É algo que nem mesmo o reitor é capaz de erradicar. Conteúdo patrocinado. Ou seja, a menos que seja uma tradição com longa história, tudo foi desmontado pelo reitor. Concluindo, os estudantes comuns precisam desesperadamente de apoio financeiro. No entanto, a atual realidade sombria do Império Sunrise é que não existe sequer uma única lei, instituição ou organização que forneça apoio financeiro aos plebeus. Kania, as políticas de bem-estar dos servidores o que meu pai criou ainda são válidas, certo? Está correto. Sorri sutilmente ao ouvir essa resposta. O meu pai,
que normalmente estava muito interessado no bem-estar dos empregados, criou políticas bastante complicadas, mas mesmo assim eficazes. Dentre essas políticas, utilizarei a política referente a férias e demissão de funcionários. Kania, como foi seu exame especial? Para minimizar as consequências do incidente desta vez, a Corte Imperial cancelou, graças a isso, o número de alunos da classe A permanecerá o mesmo. Eu estava preocupado que Clana massacrasse todos os plebeus além de mim ao chegar ao local do acidente. Felizmente, o teste foi cancelado devido ao ataque à mansão há aproximadamente uma semana. Então, novamente, talvez quando ela não conseguiu me eliminar, ela pelo menos colocou em prática a regra: o comandante pode decidir quem seria eliminado ou para me manter sob controle. Bom, tudo está ocorrendo conforme planejado. Também terei que começar a agir conforme planejado. Dito isto, levantei-me e estiquei meu corpo antes de ir em direção à porta. Os estudantes comuns ainda estão presentes na mansão, correto? Sim, está correto. A notícia do cancelamento do exame especial será anunciada hoje, então os plebeus ainda estão esperando dentro da mansão. Que álibi você inventou para mim? Sim, os estudantes comuns acham que o jovem mestre desdenhou as regras do exame especial e partiu para férias no exterior. Eles também sabem que hoje é o dia do seu retorno. Bom trabalho. Diga a cada um deles para se reunirem no primeiro andar. Pronunciei essas palavras e saí antes que algo se materializasse em meu campo de visão. Segunda recompensa. Se perder. Eu estava prestes a fazer algo importante, mas aquela janela irritante do sistema simplesmente teve que me interromper, então eu pulei completamente. Eu só pude suspirar quando percebi que pulei a palavra segunda recompensa. Tenho que dar uma olhada mais tarde. As recompensas e habilidades do sistema são realmente úteis, mas ultimamente tenho ficado muito irritado sempre que vejo aquele sistema rancoroso. Se a recompensa se revelar algo inútil, no futuro, além de utilizá-la para investimento de pontos, não vou nem dar uma olhada no sistema. Com licença, posso entrar agora. Você também, siga-me. Eu saí da sala com esse pensamento em mente. Uma vez fora da sala, agarrei as mãos de Lulu, que tremia de ansiedade, e arrastei-a comigo. Para onde estamos indo? Cale a boca e siga-me. Quando arrastei a desnorteada Lulu até o primeiro andar, já havia alguns plebeus reunidos. Eles me encararam com hostilidade nos olhos. Sou o maior vilão do Império, alguém que supostamente assediou sexualmente estudantes do sexo feminino. Eles acreditam que eu os coloquei em perigo enquanto viajava de férias para o exterior com indiferença. Tais olhares não poderiam ser evitados. Tenho algumas novidades para contar a todos vocês. Depois que todos os estudantes se reuniram no saguão do primeiro andar, aceitei calmamente seus olhares e comecei meu discurso. O exame especial foi cancelado. Nossa turma permanecerá a mesma no próximo semestre. Os rostos dos estudantes comuns se iluminaram quando ouviram minhas palavras. Mais uma vez, há algo mais agradável para aqueles que lutam contra a pobreza além da notícia de que foram excomungados da classe A? Dito isto, todos vocês saiam da minha casa. Mas quando ouviram minhas próximas palavras, as expressões frias em seus rostos retornaram como se nunca tivessem ido embora. O que você está fazendo? Não vai embora? Falei com eles com uma expressão estupefata antes de finalmente levantar a voz e falar com uma carranca. O que? Não me diga, você trabalhou esperando ganhar uma remuneração? Eu te alimentei e te dei uma cama para dormir, parece que você realmente não tem consciência? Mas, antes de virmos para cá, estava claro que o contrato. Conteúdo patrocinado. O que? Quando um aluno interveio hesitantemente, levantei a voz para responder. Contrato? Que contrato? Isso, no primeiro dia em que chegamos à mansão, assinamos um contrato. E então de que contrato você fala? Quando explodi de raiva, o aluno que falou começou a suar frio. Jovem mestre. Vou explicar a situação em relação ao contrato. Nesse ponto, Kania silenciosamente me olhou e entrou em cena. No primeiro dia em que os alunos chegaram, apresentei-lhes um contrato. O que?
De acordo com as políticas de emprego estabelecidas pelo senhor desta mansão e também pelo ex-chefe da família Abraham Raul Starlight. Kania, você está brincando comigo agora? Aproximei-me de Kania enquanto emitia uma aura caótica e falei. O chefe da família sou eu agora. Ou seja, minhas palavras são as regras e a lei. Por que os regulamentos do meu pai de repente me vieram à mente? Jovem mestre, você é o senhor provisório. Tapa. O rosto de Kania se virou para o lado com aquele tapa. O silêncio prevaleceu no saguão do primeiro andar. Eu não aconselhei você a conhecer o seu lugar? Peço desculpas. Kania, com o rosto vermelho com a marca da minha mão estampada, baixou a cabeça silenciosamente e pediu desculpas. Os estudantes comuns que testemunharam aquela visão olharam para mim com desdém. Superficialmente, eles pareciam manter suas expressões faciais. No entanto, como estou habituado a receber imensa atenção, fica claro para mim o que se esconde no fundo dos seus corações. Contrato ou o que quer que seja é desnecessário. Saia da minha casa imediatamente. Mas, jovem mestre, os regulamentos criados por Lord Abraham estão sob a jurisdição da lei imperial e estão sujeitos a restrições mágicas. E você vai ficar com eles? Minha festa de aniversário está chegando. Eu, estupefato, pronunciei essas palavras para Kania, que ficou ali sem jeito. Tentei ignorar os olhares desdenhosos dirigidos a mim enquanto falava. Não sei se o exame especial está em andamento, mas agora que o exame foi cancelado, farei minha festa de aniversário em minha casa. Gerenciando os empregados de uma mansão que não sabem cozinhar nem limpar, o que você acha que será da minha imagem pública? Mas a festa de aniversário do jovem mestre não será realizada nesta mansão, será realizada em um local separado. Você também deve saber que todo ano eu dou uma festa de aniversário separada com aqueles meus amigos secretos nesta mansão. Os plebeus pareciam rígidos quando ouviram a informação. Bem, isso foi porque eles só ouviram falar de eu ter amigos secretos através de rumores e não dos meus próprios lábios. Claro, eu enfatizei isso intencionalmente para que eles pudessem espalhar os rumores sobre isso. Mas, jovem mestre, se você expulsá-los agora. Eu não me importo, todo mundo vai embora hoje. Não pagarei nenhuma compensação ou remuneração e, em vez disso, pegue isso e vá embora. Os plebeus começaram a tremer de raiva quando eu chutei a barriga de Kania enquanto olhava friamente para eles. Parece que muitos ficaram furiosos com minha má ação. Kania. Você está bem? Com certeza, Ferloche, que estava cerrando os dentes, de repente correu para Kania. Ela começou a derramar de todo o coração seu poder sagrado no corpo de Kania. Eu vou curar você. Eu estou bem. Santa. Ah, sim, entendi. Ferloche, que testemunhou o rosto confuso de Kania, lembra-se tardiamente de sua identidade como uma bruxa vulnerável ao poder sagrado. Ela rapidamente se distanciou de Kania e mudou seu olhar para mim. Frei. Pare de fazer essas más ações. Maus atos? Sim. Nós trabalhamos tanto. Como você pode nos expulsar sem nos pagar? Não posso perdoar esse acordo injusto. Vamos embora, Ferloche. HU. Conteúdo patrocinado. Eu estava pensando em como parar o indiferente Ferloche que começou a interferir no meu plano de dar uma enorme compensação aos plebeus quando Irina, que estava ao lado de Ferloche, começou a sussurrar para ela em voz baixa. Irina. Mas. Kania tem um plano. Então, vamos sair daqui. Sim. No final, Ferloche, que estava pensando nas palavras de Irina, recuou lentamente enquanto olhava para mim. Então, jovem mestre, você estava dispensando todo mundo aqui? E naquele momento me questionou com uma voz significativa. Sim, eu dispensei essas pessoas. Eu vejo. Então eu cuidarei disso exatamente como você pediu. Kania respondeu com uma expressão composta no rosto e baixou a cabeça calmamente, depois olhou para aquelas crianças e falou. Sim, e com isso todos vocês estão dispensados a partir deste momento.
Para mais informações, consulte este contrato. Apenas se apresse, mande-os embora. Você não vai verificar, jovem mestre? Os regulamentos aqui. Eu disse não. Não tenho o menor interesse em nenhuma das políticas criadas pelo meu antiquado pai. Eu entendo. Então vou anunciar isso aos plebeus. Depois de me responder, Cania saiu da mansão com os plebeus. Levantei o canto dos lábios e agarrei o ombro de Lulu, que estava ao meu lado. Espere, e você deve ficar. Ah. Sim, sim. Seu contrato será continuado. Pensando bem, seria muito divertido se eu usasse você como um brinquedo enquanto brincava com meus amigos das sombras. A expressão de Lulu empalideceu em resposta às minhas palavras enquanto os estudantes comuns começaram a exibir suas expressões de desgosto. Vamos. Eventualmente, Cania murmurou essas palavras em voz baixa. Os estudantes comuns então desviaram seus olhares de mim, um por um, e saíram da mansão. Espere essas palavras. Não se atrase e venha limpar meu quarto. Eu. Ao mandá-la para cima, a imagem de Lulu soluçando amargamente ao meu lado se materializou em minha cabeça enquanto eu estava absorto em meus pensamentos. Caramba! O que eu faço? Para ser sincero, alegar que Lulu hoje não fazia parte do plano. Eu também tenho muitos assuntos para cuidar. Depois que os plebeus que foram demitidos injustamente por mim foram devidamente compensados, pensei em fazer uma verificação completa dos antecedentes com a ajuda de Cania. Emoções atuais de Lulu, um desejo suicida, culpa, aversão a si mesmo. Suspirar. No entanto, depois de usar a habilidade leitura da mente, não consegui decidir deixá-la ir embora. Aumentou novamente. Preciso prestar mais atenção. A sensação de desejo suicida não deveria aparecer antes desse incidente. Não sei por que apareceu tão de repente. De qualquer forma, terei que ficar de olho nela de agora em diante. Com isso em mente, inspecionei o saguão onde fiz o show do slapstick com Cania. Logo comecei a sorrir secretamente enquanto pensava em como os estudantes comuns receberiam uma grande compensação. Freyhaun Starlight está presente? O que é? Alguém bateu no portão e me chamou. Eu caminhei para frente com uma carranca no rosto. Qual é o problema? Abri o portão e perguntei com uma expressão irritada. É o edito imperial. Sim. Parado na frente do portão, não pude deixar de ficar boquiaberto em resposta ao que o assessor real disse. Foi decidido que a festa de aniversário de Lord Frey será organizada pela família imperial. É consideração do imperador que você passe algum tempo de qualidade com Sua Alteza, terceira princesa imperial. Parece que tem um destino de merda. A carta. Conteúdo patrocinado. O que fazer? Eu simplesmente acreditei no contrato. Devo procurar um emprego de meio período agora. Saindo da mansão Starlight, todos os estudantes plebeus murmuraram com um olhar sombrio em seus rostos. Isso porque acreditaram ingenuamente no contrato que lhes foi apresentado quando chegaram à mansão. Mesmo assim, acabaram sendo excomungados sem qualquer indenização. Eles são todos indivíduos excepcionais que poderiam orgulhosamente entrar na estimada classe A da Sunrise Academy. No entanto, eles estavam presos nesta situação, não tinham outras opções. Foi uma época em que uma regra não escrita de que os estudantes deveriam primeiro se formar na academia antes que pudessem trabalhar em empregos ou guildas bem remunerados prevalecia no Império. Portanto, apesar de serem estudantes da classe A, tudo o que podiam fazer era conseguir empregos de meio período de curto prazo ou caçar criaturas malignas. É claro que, com sua habilidade bastante notável, eles poderiam ganhar dinheiro, até certo ponto, com esses empregos. Contudo, o facto de a maioria deles serem chefes de família não poderia ser negligenciado. Depois de alocar o dinheiro suado para seus familiares e pagar a quantia ridícula de impostos sob as leis tributárias imperiais, o que restou não foi suficiente nem para alimentar o frango. No entanto, eles de alguma forma conseguiram sobreviver ao longo dos anos através de vários biscates. Mas agora que passaram um tempo considerável na família Starlight sem nenhuma compensação, encontraram uma situação financeira fatal.
Ei vocês! Ainda temos esperança. Entre as crianças engolfadas pela atmosfera sombria, uma estudante deu um passo à frente e falou. De acordo com este contrato, se um funcionário for demitido unilateralmente antes de terminar o período de trabalho previsto no contrato, ele será indenizado. Ei, todos nós sabemos disso. Mais um estudante dulce asterisco masculino que ficou com uma expressão desanimada no rosto por um tempo interrompeu com um suspiro. Esse contrato não vale nada. Desde o início, as pessoas envolvidas na criação do contrato são os aristocratas. Mas. Então você queria ir até Frei e discutir com ele de novo? Eu ficaria feliz em seguir o exemplo se não corresse o risco de ser pego e transformado em um brinquedo como Lulu. Não. Só depois de ouvir a afirmação a realidade surgiu para a estudante. Ela então se jogou no chão e começou a chorar. Se eu não puder comprar o remédio para este mês, a vida do meu irmão mais novo estará em perigo. Era uma situação sombria e lamentável para um estudante não poder comprar remédios para seu irmão mais novo porque não tinha capital para gastar indiscriminadamente como os nobres fazem em qualquer dia. No entanto, os estudantes que assistiram ao desenrolar da cena desviaram o olhar. Não importa o quão bondosos eles fossem, eles também estavam em uma situação difícil, com um membro da família doente ou sem dinheiro para comer. Eles estão tão empobrecidos que combinam seus esforços para reunir fundos suficientes para comprar um único livro didático para ser compartilhado entre eles. Eles não puderam ajudar o estudante chorando na frente deles. Pessoal, eu decidi. A estudante que estava chorando pelo que parecia ser uma eternidade enquanto recebia a inevitável ignorância das pessoas ao redor, finalmente falou com uma expressão determinada no rosto. Eu voltarei para a mansão Starlight. O que? O estudante que a lembrava da realidade respondeu com uma expressão confusa. Existe alguma utilidade em retornar? Frei anulará o contrato de qualquer maneira. Mesmo que ele lhe forneça uma compensação, você será reduzido a um brinquedo. Se me tornar um brinquedo vai salvar meu irmão, estou disposto a me tornar um. A expressão de determinação nos olhos daquela aluna não é algo que uma garota da idade dela deveria ter. Espere. Você não pode fazer isso. Entre os plebeus que a observavam, Ferloche de repente avançou. Vou te ajudar. Serei capaz de curá-lo com poder sagrado. Vamos agora. Se formos agora. Mas seu tratamento é caro. Sim. Ferloche pareceu perdida depois de ouvir essas palavras, então com uma expressão sombria, a garota contou sua história. Se você quiser receber uma bênção ou tratamento da santa, você precisa pagar alguma taxa à igreja. É um fato conhecido por todos aqui. Depois de afirmar o óbvio, ela examinou a vizinhança e todos os alunos acenaram com a cabeça silenciosamente. Oh, como isso é possível? Sempre forneci tratamento de graça? Para Ferloche, que nunca recebeu qualquer remuneração e sempre tratou as pessoas de graça enquanto ganhava uma sensação de realização, tais respostas não estavam dentro de suas expectativas. Por acaso, existe um impostor por aí se passando por mim? E então, ela veio com a razão mais lógica que conseguiu pensar. Para Ferloche, que normalmente apenas inclinaria a cabeça com um olhar questionador nesse tipo de situação, isso já é uma grande melhoria. Conteúdo patrocinado. Mas aqueles estudantes comuns apenas olhavam para Ferloche sem palavras. Se essa observação fosse feita por Frei ou qualquer outro nobre, eles provavelmente desprezariam ou ririam interiormente. No entanto, todos estão bem cientes das atitudes habituais de Ferloche em relação a eles e de como é sua personalidade. Portanto, embora os plebeus soubessem qual era a verdade, nenhum deles se atreveu a falar. Porque caso as coisas deem errado e a igreja retaliar, então a sua vida duramente pressionada terminaria. Certo. Deve ser um impostor vagando por aí. Sim, deve ser isso. Então, você sabe quem é? Alguém se adiantou para conversar com Ferloche. Se você me disser quem é o impostor, a igreja e eu iremos imediatamente. É a igreja. Entre os olhares cheios de ansiedade e preocupação dos estudantes dirigidos a ele, Alice, a representante da plebe, começou a explicar a verdade para Ferloche.
Para ser exato, não é um impostor. Deveria ser descrito como roubo à luz do dia. Ao ouvir essas palavras, Ferloche exibiu uma expressão confusa. Por outro lado, alguns dos estudantes acenaram silenciosamente com a cabeça. Porque recordaram memórias terríveis que vivenciaram e gostariam de evitar vivenciá-las novamente. Se você fornecer tratamento ou bênção a alguém de graça, alguns dias depois um devedor da igreja os encontrará. Um devedor? Sim, eles recebem o pagamento pelo seu tratamento e bênção. Ferloche, que ouviu isso, começou a murmurar bobagens. Oh meu Deus, não posso acreditar que eles tenham feito isso tão cedo, como esperado, a igreja está. Ferloche? Não nada. De qualquer forma. Eu entendo o que você está falando. Vou resolver isso com a igreja hoje. Enquanto Ferloche bufava e bufava enquanto tentava ir em direção à igreja, Aris balançou a cabeça de um lado para o outro e falou. Mesmo com o santo se apresentando, tudo ficará quieto por um tempo. No mínimo, eles farão isso de forma mais secreta e exigirão uma compensação ainda maior. E provavelmente serei sequestrado pelo crime de contar a verdade. Eca. Em resposta a essas palavras, Ferloche apenas gemeu, incapaz de responder. Obrigado pela sua preocupação. Ah! Aquela aluna então abraçou Ferloche e logo depois falou com a voz trêmula. Não se preocupe comigo. O que quer que Frei vá fazer? Ele não vai me matar, certo? Sua declaração foi acompanhada de medo devido aos rumores sobre a carruagem que viajava de um lado para outro da mansão Starlight carregando corpos. Adeus a todos. No entanto, a garota que desejava salvar seu irmão mais novo, tentou esconder seu medo. Com um sorriso no rosto, ela voltou para a mansão de Frei. Por favor, espere só um momento. Kania apareceu no meio da multidão e parou a garota. Não acho que haja motivo para você voltar e trabalhar em nossa mansão novamente. O que você quer dizer com isso? A aluna cuja expressão ficou relaxada com as palavras de Kania, inclinou a cabeça enquanto Kania respondia com um sorriso no rosto. Porque todos vocês aqui receberão uma compensação. Com as palavras de Kania ressoando entre os estudantes, de repente eles tomaram conhecimento da declaração de compensação. Oh, o que são tudo isso? Diga-me, esta não é uma moeda de prata, mas uma moeda de ouro, certo? Os estudantes comuns que receberam a declaração de compensação sem muita expectativa arregalaram os olhos ao perceberem a quantia exorbitante de dinheiro impressa na folha de papel. É a compensação pela sua demissão sem justa causa mais as despesas combinadas da sua demissão. Quando Kania novamente falou calmamente com aqueles estudantes comuns, suas expressões começaram a endurecer. Conteúdo patrocinado. Normalmente, em uma situação como essa, eles deveriam estar felizes. No entanto, a compensação repentina que eles não poderão receber em suas vidas surgiu repentinamente sobre eles, sem mencionar que foi paga por Frei, que era amplamente conhecido como um vilão. Portanto, em vez de serem felizes, as dúvidas, a ansiedade e o medo precederam a sua felicidade. Como ficou assim? Em resposta, o estudante Dulce asterisco masculino que lembrou a aluna a dura realidade perguntou anteriormente com uma voz trêmula. Nunca vi um aristocrata que cumprisse adequadamente seu contrato com os plebeus. Isso não é uma armadilha, certo? É realmente uma armadilha, mas não foi uma armadilha dirigida a todos vocês. O estudante que se acostumou a sofrer fraudes contratuais expressou sua dúvida com um olhar de suspeita, então Kania falou com um sorriso malicioso. Claro, esta é uma armadilha que preparei para Frei. Para os estudantes que inclinaram a cabeça com suas palavras, Kania começou a explicar. O contrato que você assinou antes é baseado nos regulamentos feitos pelo chefe oficial da família Starlight, Lord Abraham. Regulamentos? Sim, legalmente é uma regra que não pode ser quebrada nem mesmo com magia. Depois de dizer isso, Kania acenou com o papel do contrato e um leve círculo mágico se formou. Lord Abraham, que valoriza a confiança dos funcionários, criou vários dispositivos legais e feitiços mágicos nos contratos celebrados com os funcionários. É então. Sim,
mesmo que seja Frei, ele não teve escolha a não ser compensar você com essa quantia. Expressões de perplexidade apareceram nos rostos dos plebeus em resposta a essas palavras. Isso porque, no ponto em que as palavras de Cania terminaram, eles perceberam que aquela quantia exorbitante de dinheiro havia se tornado deles. Espere, Cania, não diga que você já planejou tudo isso? Naquele momento, Irina, que estava observando de perto, interveio naturalmente. O que? O que você quer dizer com isso? No primeiro dia foi você quem nos vestiu com as roupas de empregada e atendente e deu o contrato. E também foi você quem nos disse para nunca mostrar o contrato a Frei. Em resposta a essas palavras, os estudantes começaram então a concentrar a sua atenção em Cania. E hoje, foi você também quem enfatizou a palavra demissão da resposta de Frei e invocou a magia do contrato. Considerando tudo isso, você... Quando Irinia, que utilizou suas habilidades de atuação ao limite, deixou escapar suas últimas palavras, Cania suspirou. Ela então falou com os alunos que estavam olhando para ela com uma expressão confusa no rosto. Eu só queria ver todos vocês felizes. Os estudantes comuns suspiraram com essas palavras. Eu não fiz nada importante em particular, vocês não precisam fazer tal expressão. Cania. Obrigado. Cania estava olhando para os alunos e conversando calmamente. Ela começou a mostrar uma expressão estranha quando a estudante que precisava comprar remédios para salvar seu irmão mais novo a abraçou e começou a chorar. Graças a você, meu irmão, caminhadas. No entanto, enquanto a aluna murmurava em seus gritos, Cania deu um tapinha nela com uma expressão ligeiramente sombria no rosto. Mas... Cania... Você realmente ficará bem? Sim. Um estudante que observou a mudança de expressão de Cania perguntou sobre ela. Se Frei soubesse que você nos deu uma quantia tão grande em dinheiro, ele não deixaria passar. Não importa. Cania respondeu àquela aluna com uma expressão amarga no rosto. Já me decidi. Os estudantes comuns que estavam olhando para Cania logo baixaram a cabeça com expressões solenes. Cania tinha uma marca vermelha gravada em suas bochechas e ficava esfregando o abdômen, que devia estar sentindo uma dor insuportável. Então, adeus. Cania sorriu para eles e baixou a cabeça. Por alguma razão, os plebeus queriam ajudar aquela figura que parecia sombria, mas perceberam que era apenas um sonho vão. A mansão Starlight atrás de Cania era um inimigo muito grande para eles enfrentarem. Ao saírem da mansão, eles apenas curvaram a cabeça para Cania. Cania olhou fixamente para os plebeus que estavam acostumados a agir de forma subserviente e conhecidos apenas por agirem como tal, então sentiu uma presença ao seu lado e desviou o olhar. Cania, você realmente ficará bem? Conteúdo patrocinado. Sim, vou ficar bem. Lá estava Ferloche com uma expressão preocupada no rosto. Se você não se importa, gostaria que eu ficasse na mansão de Frei? Como santo, eu poderia protegê-lo para que ele não pudesse te machucar. Não. Está tudo bem. Cania, que primeiro olhou para Ferloche com um olhar gentil, respondeu com uma expressão impassível ao ouvir as palavras de Ferloche. Então tchau. Ferloche. Sim. Tudo bem. Adeus. Ferloche, que foi inconscientemente dominado pela aura de Cania, inclinou a cabeça por um momento e logo saiu da mansão. É hora de você ir embora também, certo? Meu. Por que eu? Cania, que assistiu àquela cena, falou com uma expressão fria no rosto para Irina, que estava parada ao lado dela. Então, você vai ficar aqui durante suas férias? Sim, claro. Para pagar minha dívida com Frei, mesmo ficar ao lado dele a cada hora não será suficiente. Suspirar. Cania, que estava franzindo a testa com a resposta de Irina, falou em tom irritado. É o suficiente apenas comigo. Tenho servido ao jovem mestre desde que era pequeno. Mas você, por que continua acariciando sua barriga? Você pode parar de atuar agora, certo? Depois de ouvir as perguntas infantis de Irina, Cania corou e fechou a boca. Isso porque ela relutava em contar a verdade,
porque ultimamente ela se transformava em gata com frequência, sua barriga ficou sensível e foi estimulada por causa do chute de Frey antes. De qualquer forma, para concluir, o que ela está fazendo? Irina interrompeu antes que Kania pudesse terminar seu pensamento. Sua expressão endureceu quando ela olhou para a mansão Starlight que Irina estava apontando com o rosto ficando pálido. Naquele momento Kania duvidou de seus olhos. Isso porque, na janela do quarto de Frey, Lulu estava sentada atordoada. Pare ela. Precisamos detê-la. Acalmar. Esse é o segundo andar, mesmo que ela caia, não vai matá-la. Ah, isso mesmo. Kania repreendeu Irina silenciosamente, que estava tremendo e fazendo barulho. Ela então voltou para a mansão, deixando para trás Irina, que agora coçava a cabeça em confusão. Mas então... Srugo. De repente, Lulu tirou uma pequena faca do bolso do peito e apontou-a para seu braço. Desta vez, as expressões de Kania e Irina tornam-se de medo. Nós realmente precisamos pará-la. Eu sei. Naquele momento, Kania se preparou para lançar magia negra e a perplexa Irina tentou produzir uma barreira usando magia do vento. Ah, isso foi por pouco. Frey apareceu atrás da janela e deixou Lulu inconsciente ao bater em sua nuca. Temos sorte de o jovem mestre estar presente. Certo. Os dois que assistiam à cena nervosamente começaram a murmurar com voz aliviada ao verem Lulu manca sendo arrastada de volta para dentro da sala. Então, o que devemos fazer com ela? Não sei. Devemos amarrá-la? Você não pode fazer lavagem cerebral nela com magia negra? É a magia que só poderia ser realizada por feiticeiros negros corruptos. As duas garotas cuja aparência de repente ficou fria, sem saber, começaram a pensar em como lidar com o incômodo que foi arrastado de volta para a sala. Deixando de lado o fato de que por enquanto só puderam ter uma conversa civilizada, a troca continuou por muito tempo. Conteúdo patrocinado. Ufa! Isso foi por pouco. Sem o conhecimento de Lulu, entrei na sala para ver o que ela estava fazendo. Eu imediatamente a deixei inconsciente quando a vi apontando uma faca para seu braço. Talvez, quando Kania retornar, precisemos fazer um exame no corpo de Lulu. Por favor, verifique rapidamente a segunda recompensa. Ufa! Eu estava pensando nesses assuntos quando a janela do sistema se materializou diante dos meus olhos. Me senti mal porque ignorei por muito tempo? O conteúdo da mensagem era bastante urgente. SRRKK. Não posso simplesmente ignorar o sistema para sempre, então capitulei e verifiquei a recompensa, mas então um pingente de jade de aparência estranha caiu em minha mão. Se você mostrar este pingente de jade ao lendário ferreiro Rosinante, você poderá fazer um pedido a ele. Certo, deveria ter sido tanto assim. Rosinante, o criador da caixa ornamental que ganhei na casa de leilões no passado. Segundo o livro profético, ele é um artesão tão habilidoso que seu nome ficou gravado nos livros de história do Império. E assim como a maioria desses mestres, ele é muito difícil de agradar. Portanto, disse que pedir algo a ele é tão desafiador quanto escolher uma estrela no céu. Felizmente, se você mostrar a ele este pingente de jade, ele provavelmente poderá inventar uma máquina de escolher estrelas para você. HM? Com esse pensamento em mente, coloquei cuidadosamente o pingente de jade na gaveta da minha mesa. Meus lábios se curvaram em um sorriso quando notei um pássaro branco voando pela minha janela. Gugu. No entanto, rapidamente percebi que o pássaro que veio pousar no parapeito da janela não era o pássaro branco que eu esperava, mas um pombo-correio. Gugugu. Que tipo de carta? Por um momento, olhei para o pombo com dúvidas. Após um curto período de tempo, notei o selo real na carta e agarrei-a com urgência. Clana Solar Nascer do Sol. Clana me enviou uma carta. Fiquei surpreso quando encontrei o nome de Clana gravado no envelope. Abri a carta com um leve tremor no coração. Esta é uma carta oficial para os 3 duques. Recebemos um pedido de assistência do Reino das Nuvens do continente ocidental. Ah, isso é tudo?
Eu esperava uma infinidade de situações, mas imediatamente murmurei com uma expressão desanimada ao perceber o conteúdo da carta. Por se tratar de uma situação extremamente confidencial, na festa de aniversário de Frei deste ano será realizada uma reunião secreta. Nesse sentido, peço a sua compreensão. Eu também preciso prestar atenção secretamente ao ataque do mercado de escravos. A situação confidencial nas palavras de Clana é o ataque ao mercado de escravos. Bom, uma das princesas do Reino das Nuvens que planejava se matricular na Academia Sunrise no ano seguinte acabará sendo capturada neste mercado de escravos. É compreensível que a segurança seja tão minuciosa. Tudo o que tenho que fazer é libertar os escravos e ao mesmo tempo ganhar o desdém da princesa. Não é nada. É uma pena que terei que angariar o ódio dela, uma sub-heroína, mas não tenho escolha. É tudo com o objetivo final de concluir a missão principal. Enquanto pensava nessas coisas, tentei colocar a carta na gaveta. Congelei ao notar uma pequena nota escrita no final da carta. PS: o que você fez comigo? Frei. E o que é desta vez? Como esperado, nada no mundo parece correr como planejado. Pôr do sol. Conteúdo patrocinado. Agora, vou descansar por um momento. Vocês dois me ajudem a ficar de olho em Lulu. Já é de manhã, você vai dormir de novo? Irina, que chegou ao segundo andar depois de conversar por um longo período com Kania, inclinou a cabeça ao questionar as palavras de Frei. Desculpe, tenho acordado exausto ultimamente. Só vou descansar por 1 hora. As olheiras sob os olhos de Frei eram uma prova de sua exaustão. Para alguém que dormiu durante uma semana, ele parecia cansado demais. Tudo bem então, descanse bem. Obrigado. Informe Kania assim que ela chegar. Depois de pronunciar essas palavras, Frei se jogou na cama e adormeceu rapidamente. Frei, você está dormindo? Olhando para Frei adormecido, Irina se aproximou dele. Então você adormeceu. Frei estava em um sono tão profundo que nem saberia se alguém o carregasse nas costas. A visão de Frei adormecido evocou as memórias de Irina da última semana que passou cuidando de Frei. Quão difícil foi a provação para você ficar tão cansado mesmo depois de dormir por 1 semana? Devido à provação, Frei caiu em um sono profundo. Como aquela que o carregou para o esconderijo secreto na floresta perto da mansão e cuidou dele o dia todo, Irina tinha uma compreensão aproximada da gravidade da provação que Frei experimentou. Saia, eu quero ir embora. Frei. Você está acordado? Aqui é o pior aqui. Isso porque Frei murmurou essas palavras várias vezes durante o sono enquanto estava deitado na cama do esconderijo secreto. Irina. Frei? Irina pensou que Frei finalmente havia superado a provação e acordaria de seu sono quando ele chamasse o nome dela. Por quê? Por que você acabou neste estado? Mas não foi esse o caso. Em vez disso, foi um grito de desespero para Irina que ele viu durante a provação. Amamentar Frei durante esse período foi insuportável para Irina, simplesmente manter sua sanidade enquanto permanecia ao lado dele exigia toda a sua força de vontade. Frei estava sendo torturada a todo momento como resultado da provação que começou com suas ações. Padre Frei. Um dia, a culpa de Irina atingiu o limite quando ela testemunhou Frei tendo espasmos e seu rosto ficando pálido. O que devo fazer? Qual seria a coisa certa a fazer? Irina. Acalme-se. Kania. Por favor, envie-me para dentro do sonho de Frei. Frei estava claramente passando por algo insuportável. De uma forma ou de outra, Irina queria ajudá-lo, então implorou a Kania, que estava lutando para se infiltrar na provação de Frei. Uma força desconhecida está me bloqueando. Peço desculpas. Kania só conseguiu balançar a cabeça enquanto articulava essas palavras. Frei, você pode dormir confortavelmente agora, certo? Ao parar de relembrar, Kania acariciou o cabelo de Frei. A expressão em seu rosto indicava seu conforto. Ela o questionou cuidadosamente. É claro que, com o sono profundo de Frei, ela não obteria resposta.
No entanto, somente perguntando ela se sentiu à vontade. No mínimo, Frei não falou com uma expressão de dor enquanto dormia. Irina. O que você está fazendo? Oi. Irina, que acariciava cuidadosamente o cabelo de Frei, estremeceu e virou a cabeça ao ouvir a voz de Kania atrás dela. Isso, por favor, cuide da Lulu aí. Você quer dizer que quer que eu cuide dela? Kania franziu a testa enquanto Irina arrastava as palavras enquanto apontava para a manca Lulu que descansava ao lado de Frei. Sim, Frei pediu que você cuidasse dela. E você? Eu vou limpar o quarto. Conteúdo patrocinado. Irina respondeu evitando o olhar de Kania. Ela pegou a vassoura que estava no canto da sala e começou a varrer. H.U. Presenciando o desenrolar da cena com grande desgosto, Kania suspirou e se aproximou da manca Lulu que se revirava no chão. Por favor, limpe o quarto impecavelmente. Kania saiu da sala carregando Lulu nas costas. Irina, que varria o chão com calma, interrompeu a limpeza e começou a encarar Frei novamente. Irina se aproximou cuidadosamente de Frei. Ela então abaixou a cabeça silenciosamente ao notar um ferimento no ombro de Frei. Não foi esse o ferimento que ele recebeu quando tentou me proteger da mordida de Fenrir na Floresta Cinzenta? Irina lembrou como Frei tentou desesperadamente protegê-la enquanto ela não conseguia lançar nenhuma magia. Suas mãos tremiam enquanto ela levantava as roupas de Frei. Ela se lembrou da época em que disparou violentamente bolas de fogo contra ele durante a avaliação de desempenho. Há uma marca de queimadura gravada em seu corpo por Irina. Estranho, todas as feridas formaram uma cicatriz. Não só isso, mas todos os ferimentos que Frei recebeu até agora permaneceram como cicatrizes. Irina acariciou as cicatrizes com uma expressão atordoada no rosto. De fato. Eu deveria encontrar essa pessoa. Irina acariciou as cicatrizes de Frei por algum tempo antes de tomar uma decisão firme. Mesmo ela acreditando que nunca encontrará aquela mulher. Para Frei, que recebeu inúmeras cicatrizes permanentes e quase morreu enquanto enfrentava a provação. Ele fez tudo isso em nome dela e ainda a perdoou por todos os problemas que ela lhe causou. Ela tinha que encontrá-la. E se ela encontrasse aquela mulher, faria o que fosse necessário para prolongar a vida de Frei, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Essa é a única expiação que posso lhe oferecer. Irina murmurou essas palavras, hesitou por um momento e depois deu um beijo cuidadoso na bochecha de Frei. Eu tenho que limpar o quarto. Irina pronunciou essas palavras em voz alta, sem que ninguém por perto pudesse ouvir. Pouco depois, ela começou a varrer a sala novamente enquanto corava. Se seu eu passado, o orgulhoso arquimago, visse isso, ela provavelmente perderia toda a força de seu corpo e desmaiaria. Então, você disse que tem cuidado de Lulu até agora? Sim, está certo. Foi a ordem do jovem mestre. Frei convocou Kania assim que acordou de seu sono de 1 hora. Ela imediatamente saiu correndo do quarto ao lado, onde estava cuidando de Lulu, para encontrá-lo. E quanto a Irina? Ouvi dizer que o jovem mestre ordenou que ela limpasse. É assim mesmo? Por ter dito isso enquanto estava meio adormecido, Frei não conseguia se lembrar do que havia pedido. Não se importando se Lulu estava segura ou se o quarto estava limpo, ele se levantou. Jovem mestre? Onde você está indo? Enquanto Frei se levantava e se preparava para sair, Kania o questionou com curiosidade. Você vê, eu tenho que me preparar furtivamente para o ataque ao mercado de escravos. Estou indo para a guilda de inteligência para coletar algumas informações. Para coletar informações? Se for tão simples assim, posso cuidar disso para você. De frente para ela, Frei respondeu gentilmente, recebendo como resposta um olhar perplexo de Kania. Não era incomum que Kania, que era o mordomo-chefe da família Starlight Ducal e especialista em coleta de informações, demonstrasse tal resposta. Na verdade, tenho outro propósito para visitar a guilda além de coletar informações. Outro propósito? Sim, a sub-heroína que mencionei da última vez. Ela é filha do chefe da guilda. Já é hora de conhecê-la.
Ao ouvir as palavras de Frei, a expressão de Cania ficou fria. É assim mesmo? Então irei com você. Sim, cuide da casa, o quê? Frei questionou Cania com uma expressão confusa quando estava prestes a se despedir dela. Você quer vir comigo? Sim, é como você ouviu. E Lulu? Deixe-a com Irina, é claro. Enquanto Cania falava sem qualquer hesitação e com uma expressão fria, Frei suspirou baixinho e falou. Conteúdo patrocinado. Obrigado por se preocupar comigo, mas a pessoa que estou planejando encontrar desta vez não é alguém comum. Quero esconder meu relacionamento com você tanto quanto possível. Mas a pessoa que você vai conhecer não é a filha do chefe da guilda. Quando Cania, que se orgulhava de sua posição como mordomo-chefe da família Starlight Ducal, perguntou com a testa franzida, Frei respondeu com um sorriso malicioso. Certo. Ela é a filha-chefe da guilda. Se sim, então por quê? E também a estimada filha do duque. Ao ouvir isso, a expressão de Cania ficou vazia. Junto com a família Starlight e Moonlight, é uma das 3 famílias ducais do Império. Não é outra senão a filha da família Sunset Ducal. Se for a família Sunset, então é o ramo da família real imperial do Sunrise? Certo, você sabe disso. Cania falou com um olhar confuso, enquanto Frei manteve o sorriso malicioso ao responder. Eles são o ramo da família que foi suprimido, resultando em tratamento inadequado e na incapacidade de obter conquistas, mas ainda é uma família ducal. Mas então, por que como a estimada filha de uma família tão ducal se tornou a herdeira do chefe da guilda de inteligência do submundo? Mesmo com todas as minhas lembranças da rodada anterior, ainda era algo que nunca descobri. Parece que eles esconderam de forma especialmente segura. Deve haver uma razão para isso. Ela deveria aparecer apenas no segundo turno como uma nova aluna. Bem, explicarei a situação em detalhes mais tarde. Devo ir para lá em segredo agora. Frei dirigiu-se para a porta da frente depois de pronunciar essas palavras. Cania falou com urgência enquanto observava Frei se encaminhando para a porta. Jovem mestre, vamos lá juntos. Cania, tenho uma ótima ideia. As palavras de Cania foram interrompidas quando a porta ao lado dela se abriu e Irina espiou por trás da porta. Percebendo isso, Cania franziu a testa profundamente e falou. O que é? Lulu não está dormindo profundamente agora? Então por que não usar sua magia para invadir a consciência dela? Vamos fazer isso mais tarde. Ao perceber que Frei estava olhando seu reflexo no espelho e se arrumando, Cania, que ouvia a explicação de Irina, agarrou com força a mão de Irina e a impediu de continuar a falar. Tenho algo que preciso verificar. Enquanto Cania pronunciava essas palavras, seus olhos se fixaram em Frei, que começara a escovar os cabelos enquanto cantarolava. Você, pare aí. Sim. Jovem mestre. Eventualmente, Cania foi autorizada a acompanhar Frei com a condição de que ela esperasse na entrada da guilda. Ela ficou intrigada quando Frei pediu abruptamente que a carruagem parasse depois de ter viajado para um destino desconhecido por algum tempo. Jovem mestre? Por que você parou a carruagem de repente? Espere. Preciso comprar alguma coisa. Dizendo isso, Frei saiu da carruagem e caminhou em direção a um destino desconhecido. Dentro da carruagem, Cania examinou a vizinhança externa e o que ela testemunhou resultou em seus olhos se arregalando. Uma floricultura? Ela observou a figura de Frei entrar na loja. A expressão calma que Cania tentava manter enquanto olhava para a floricultura se deteriorou, escurecendo rapidamente quando viu Frei saindo da floricultura depois de algum tempo, carregando um buquê de rosas na mão. Vamos nos mudar de novo. Frei permaneceu alheio ao estado de espírito de Cania e examinou silenciosamente o buquê. Jovem mestre? Para quem é esse buquê? Cania não conseguia mais reprimir sua vontade de fazer uma pergunta a Frei. Frei respondeu com um suspiro. Um presente para Rosevin. Rosevin? Um presente para a filha do duque que mencionei anteriormente. Depois de pronunciar essas palavras, Frei recostou-se no assento da carruagem. Cania,
que estava inquieta, fez com cautela a verdadeira pergunta que queria fazer. Jovem mestre. Você talvez goste dela? Frei inclinou a cabeça ao ouvir isso e Cania continuou a falar com tristeza. Isso, normalmente você não faz esforço para se maquiar, ou perfume, ou comprar um buquê de rosas. Então, e se eu gostar dela? Isso, se for esse o caso. Com uma expressão travessa no rosto, Frei a questionou de volta. Cania dolorosamente desviou o olhar e falou. Não tenho certeza. Conteúdo patrocinado. Cania respondeu timidamente quando seu corpo logo começou a emitir uma aura escura. É uma piada, estou brincando. Eu comprei isso deliberadamente para deixá-la infeliz. Testemunhando a reação de Cania, Frei ficou com medo e parou de brincar. Ele então disse seriamente essas palavras para Cania, que parecia confusa. Jovem mestre, você se preparou e até comprou flores. Como isso a deixaria descontente? É a melhor maneira de fazê-la me odiar. Eu não entendo muito bem suas intenções. Cania pronunciou confusamente essas palavras antes de olhar pela janela da carruagem com uma expressão ligeiramente aliviada. Então, qual é exatamente o seu relacionamento com ela? Depois de ficar em silêncio por algum tempo, Cania questionou indiferentemente Frei, que examinava distraidamente as flores. Frei respondeu à pergunta de Cania com uma voz fraca. Você verá por si mesmo em breve. Frei fechou a boca depois de pronunciar essas palavras. Cania continuou a olhar pela janela com indiferença, como fazia antes, projetando cuidadosamente a mão para fora da janela da carruagem. Sovoz. Em sua mão, mana escura girava. Cania, você espera aqui. Sim. Assim que a carruagem parou em um beco isolado, Frei saiu com um suspiro. Ele parou Cania, que tentou segui-lo por trás e falou. Não vai demorar muito. Você não precisa se preocupar. Ah, jovem mestre. Seu colarinho ficou desgrenhado. Segurando Frei, Cania, com os olhos bem abertos, começou a ajeitar o colarinho. Eu claramente endireitei bem anteriormente. Deixar. Está perfeito agora. Quando Frei inclinou a cabeça diante das ações dela, Cania sorriu e se afastou dele. Então, fique seguro, jovem mestre. Frei olhou desconfiado para Cania. Logo depois, ele coçou a cabeça e entrou na guilda de inteligência. Bem-vindo, adivinhe. A mulher no balcão, que cumprimentava com um sorriso no rosto, congelou ao ver Frei. Você me conhece, certo? Leve-me para a sala VIP. Diga a Rosevin para vir me encontrar. Sim. Afirmando essas palavras ao balconista nervoso, Frei seguiu o balconista até o porão. Como está Rosevin ultimamente? Eu não sou mais que um escriturário, não sei. Você ainda não sabe algo? Desculpe. Eu realmente não sei. TCH, inútil. Frei lançou ao balconista um olhar pretensioso. Ele suspirou e parou de andar imponentemente ao chegar na entrada da sala. Você pode entrar primeiro. Vou ligar para a senhora Ross. Grito. Sem prestar atenção ao que aquela mulher dizia, Frei entrou na sala com indiferença. Ele murmurou enquanto suspirava. Já faz muito tempo que não venho aqui. No momento em que Frei pronunciou essas palavras enquanto examinava a vizinhança, a porta se abriu e alguém entrou lentamente na sala. Rosevin. Naquele momento, a expressão de Frei se transformou, seu sorriso se transformou no de um tolo insolente. Ele colocou a mão sob o queixo e começou a falar. Você tem estado bem? Há alguma coisa incomodando você ultimamente? Parece que você sentiu bastante a minha falta. A garota que estava observando Frei com um sorriso nos olhos sentou-se no assento à sua frente. Então, que tipo de pedido você tem desta vez? Você sabe alguma coisa sobre o caso do mercado de escravos? Aquele caso. Conteúdo patrocinado. Frei perguntou cautelosamente e a garota respondeu com um sorriso. O preço é 1000 ouro, já que você é um regular. Apenas 1000.
Vou te dar 2.000. Ao deixar escapar essas palavras, Frei tirou um saco de moedas de ouro do bolso do peito. A garota se arregalou e cobriu a boca com a mão. Isso é demais. Você não precisa me dar tanto. Está tudo bem, Rosevin. Você não sabe que tenho muito dinheiro? Frei encolheu os ombros enquanto dizia isso. A garota chamada Rosevin tinha uma expressão preocupada e respondeu. Mas, recentemente ouvi falar de um boato sobre assaltantes que invadiram a mansão Starlight e roubaram todos os bens. Onde você ouviu tanta besteira? Isso realmente não é verdade? Sim. Se fosse esse o caso, eu não poderia lhe fornecer esse dinheiro. Ha. Frei respondeu com sua expressão brilhante e estúpida. Rosevin assentiu, sua expressão ficou afiada naquele momento. Sim, é isso mesmo? Eu entendo. Então, vou te contar todas as informações não. Vou adicionar 1.000 ouro além dessa quantia. Então conte-me também sobre as informações adicionais de suas perguntas. Eca. Enquanto Frei tirava outro saco de moedas de ouro do bolso do peito, Rosevin começou a separar os lábios. Isso realmente vai ficar bem? Você me fornece isso. Está bem. Está tudo perfeitamente bem. Frei acenou com a mão diante da preocupação contínua de Rosevin. Então, ele corou e tirou algo do bolso do peito. Certo. Este é um presente que preparei pensando em você. Uau! Nas mãos de Frei havia um buquê de rosas coloridas em plena floração. Esta é a primeira vez que recebo um presente assim. Sobre isso, Rosevin. Você tem tempo no fim de semana. O olhar de Rosevin passou de um olhar comovido enquanto ela olhava para o buquê de flores, para um olhar lamentável ao ouvir a pergunta que Frei gentilmente lhe fez. O que fazer? Já tenho um compromisso neste fim de semana. Então esta semana. Já estou com a agenda lotada esta semana, peço desculpas. Então, em algum momento deste mês. Rosevin bateu palmas abruptamente e falou para acabar com a persistência de Frei. Pensando bem. Tenho novas informações sobre o mercado de escravos. É mesmo? Sim. Eu vou trazer, então espere um momento. Sim. Enquanto Frei acenava com a cabeça em resposta às palavras de Hevin após ser interrompido, Rosevin, que estava observando Frei, rapidamente sorriu e falou. Certo. Muito obrigado por este buquê. Vou valorizá-lo bem. Deixando para trás essas palavras, Rosevin lançou um sorriso para o tímido Frei antes de sair da sala. Eu odeio isso. Ao sair da sala, Rosevin jogou o buquê para o balconista ao lado dela e falou friamente. Queime isso. Posso ficar com ele? É um buquê caro. Faça o que achar melhor. Eu odeio até mesmo olhar para isso. Assim que Rosevin começou a andar pelo corredor, o funcionário ao lado dela rapidamente fez uma pergunta com uma expressão confusa. Por que você detesta tanto essa pessoa? Ele é bonito, tem muito dinheiro e fez tudo o que você pediu. O canalha número 1 do Império que disse que pode comprar pessoas com dinheiro, um bastardo idiota que só se preocupa com o rosto de alguém, você acha que esse tipo de pessoa gosta de mim? Rosevin respondeu sarcasticamente antes de continuar a falar após um suspiro. Eu odeio mais esses tipos de bastardos do mundo. Se ele não fosse um convidado VIP, eu o teria expulsado. Então, qual é o seu tipo, senhora Rosevin? O que? Rosevin, que estava pensando na pergunta do balconista, logo respondeu com as bochechas vermelhas. Um herói que em breve aparecerá neste mundo. Um herói? O balconista franziu a testa em resposta a essas palavras e perguntou novamente. Rosevin respondeu novamente enquanto transbordava de excitação apenas com seus pensamentos. É meu sonho e destino ajudar essa pessoa.